Você já se perguntou se algumas coisas que acontecem no mundo foram realmente coincidência? Ou se existe algo mais, algo capaz de prever o futuro? Ao longo da história, temos registros de profecias, previsões e acontecimentos tão precisos que muitos se perguntam: será mera coincidência? Ou alguém realmente sabia o que estava por vir? Desde civilizações antigas até cientistas modernos, a humanidade sempre tentou antecipar o futuro. Oráculos, astrólogos, visionários e inventores, todos tentaram compreender padrões e sinais que pudessem revelar acontecimentos futuros. Alguns relatos são surpreendentemente precisos, quase inacreditáveis. Mas como distinguir previsões legítimas de simples coincidências? No Antigo Egito, sacerdotes e astrônomos estudavam estrelas, ciclos solares e eventos naturais para orientar a sociedade. Profecias registradas em papiros descreviam catástrofes naturais, mudanças de poder e movimentos sociais. Muitas vezes, as previsões eram vagas, permitindo interpretações flexíveis. Mas, em alguns casos, eventos específicos ocorreram de maneira impressionante, quase como se o futuro tivesse sido antecipado. Na Grécia Antiga, os oráculos de Delfos desempenharam papel central. Pessoas de todos os cantos consultavam as sacerdotisas que alegavam comunicar-se com os deuses. Muitas previsões eram enigmáticas, ambíguas e abertas à interpretação. Ainda assim, relatos sugerem acertos notáveis, como guerras, derrotas e ascensão de governantes. É possível que algumas informações fossem deduzidas de observações de comportamento humano e padrões políticos? Ou haveria algo além, uma intuição ou conhecimento avançado? Durante a Idade Média, profecias e previsões continuaram a fascinar sociedades inteiras. Nostradamus, por exemplo, escreveu suas célebres quadras, muitas das quais são interpretadas como previsões de eventos futuros, como guerras, desastres naturais e revoluções. Alguns críticos afirmam que suas previsões são tão vagas que poderiam ser aplicadas a qualquer época. Mas outros argumentam que detalhes específicos, que só se concretizaram séculos depois, são difíceis de ignorar. Além de profecias antigas, registros de coincidências surpreendentes também chamam a atenção. Cientistas, escritores e inventores às vezes descreveram eventos ou tecnologias que só seriam realidade muito tempo depois. Jules Verne, por exemplo, escreveu romances que descreviam submarinos, viagens espaciais e máquinas futuristas décadas antes de se tornarem realidade. Seriam simples coincidências ou fruto de uma intuição científica impressionante? Mesmo no século XX, eventos curiosos alimentam debates sobre previsões. Durante a década de 1950, cientistas discutiam a possibilidade de viagens à Lua e a Marte. Algumas obras literárias e filmes descreviam acontecimentos de maneira tão precisa que surpreendem até hoje. Alguns afirmam que essas coincidências surgem da observação cuidadosa do progresso tecnológico e das tendências sociais. Outros acreditam que pode haver algo mais, uma capacidade de antecipar padrões invisíveis. As previsões científicas também são fascinantes. Matemáticos, físicos e astrônomos muitas vezes conseguem prever fenômenos antes que ocorram. Um exemplo clássico é Halley, que calculou a órbita do cometa que leva seu nome, prevendo seu retorno com precisão quase perfeita. Aqui, não há misticismo, apenas análise rigorosa de dados e aplicação do conhecimento. Mas há momentos em que ciência e intuição parecem se misturar, como quando Einstein descreveu efeitos da gravidade e do tempo que só seriam comprovados décadas depois. O conceito de sincronicidade, proposto por Carl Jung, sugere que coincidências significativas podem refletir padrões ou conexões invisíveis no universo. Segundo Jung, acontecimentos que parecem aleatórios podem ter significado interno, ligando eventos de maneira inesperada. Essa ideia abre espaço para discutir como previsões e coincidências se cruzam, e se algumas informações poderiam ser percebidas de forma intuitiva antes que se concretizem. Há também histórias modernas de previsões impressionantes. Inventores que desenharam tecnologias décadas antes de serem implementadas, cientistas que calcularam fenômenos naturais antes de serem observados, e pessoas comuns que descreveram eventos futuros com detalhes assustadores. Alguns casos são documentados, outros permanecem lendários. Mas todos questionam nossa compreensão do tempo, causalidade e acaso.
O paradoxo do viajante no tempo é outra reflexão fascinante. Se fosse possível enviar informações ao passado, poderíamos influenciar eventos futuros, criando previsões autorrealizáveis. Embora a física atual ainda não permita tal façanha, a ideia provoca debates sobre destino, coincidência e causalidade. Será que algumas previsões que parecem acertar o futuro são, na verdade, manifestações de padrões invisíveis, ou meras coincidências estatísticas? Profecias modernas também desafiam nossa compreensão. Relatórios de inteligência, previsões econômicas e estudos ambientais muitas vezes alertam para eventos futuros. Alguns analistas acertam detalhes surpreendentes. Mas há sempre margem de erro e interpretação. Como diferenciar uma previsão bem fundamentada de uma coincidência que se concretizou por acaso? Ao longo da história, coincidências notáveis também intrigam. Pessoas que previram desastres naturais, epidemias ou mudanças políticas sem nenhum conhecimento avançado, e acertaram. Alguns pesquisadores estudam esses casos, tentando compreender padrões de pensamento, intuição e percepção que poderiam explicar acertos aparentemente milagrosos. A filosofia questiona ainda mais. Se o tempo é linear, como previsões podem ocorrer antes dos eventos? E se o tempo é cíclico ou multidimensional, previsões e coincidências poderiam ser manifestações de um universo interligado, onde passado, presente e futuro coexistem de maneiras complexas. Há também teorias sobre inteligência coletiva e inconsciente coletivo, como proposto por Jung e outros pensadores. Talvez previsões surjam de padrões emergentes na consciência humana, que de alguma forma captam tendências futuras. Nesse sentido, algumas coincidências e profecias seriam menos místicas e mais reflexos de conhecimento implícito acumulado pela humanidade. Um exemplo curioso é a profecia do computador. Antes de computadores modernos, escritores e visionários imaginaram máquinas capazes de processar informações, realizar cálculos complexos e até simular inteligência. Hoje, observamos que essas previsões se concretizaram, e muitos detalhes foram antecipados com precisão surpreendente. Coincidência ou intuição baseada em observação e lógica? Relatos de previsões precisas incluem eventos políticos, tecnológicos e científicos. Alguns acertos parecem impossíveis sem algum tipo de intuição ou conhecimento avançado. Em muitos casos, os autores não tinham meios de prever concretamente, mas descreveram cenários que se materializaram. Isso nos leva a questionar: estamos ignorando padrões sutis que nos cercam, ou simplesmente fascinados pelo acaso? A história das profecias e coincidências nos ensina a ser humildes diante do desconhecido. Alguns eventos são explicáveis com ciência e estatística, outros desafiam explicações lógicas. A linha entre previsão, coincidência e intuição é tênue, e cada caso merece estudo cuidadoso. Estudiosos de comportamento humano sugerem que nossa mente busca padrões mesmo onde eles não existem. Isso explica como algumas profecias ganham notoriedade, interpretações flexíveis, coincidências confirmadas e memória seletiva amplificam a impressão de acerto. Ainda assim, casos altamente específicos e documentados continuam a surpreender e desafiar céticos. As previsões de desastres naturais também são notáveis. Algumas pessoas, sem conhecimento científico detalhado, descreveram terremotos, tsunamis ou erupções vulcânicas com detalhes precisos. Cientistas estudam esses relatos, questionando se seriam acaso ou se existem sinais que a intuição humana capta de forma sutil. Além disso, a ficção científica frequentemente antecipou eventos reais. Autores como H. G. Wells, Isaac Asimov e Arthur C. Clarke descreveram tecnologias e situações décadas antes de se concretizarem. Alguns acreditam que a imaginação humana, combinada com observação e raciocínio lógico, pode prever tendências futuras de forma impressionante. O impacto dessas previsões e coincidências é profundo. Elas nos fazem questionar o conceito de destino, acaso e livre-arbítrio. Será que algumas coisas são inevitáveis? Ou o universo está cheio de ramificações, onde algumas previsões simplesmente coincidem com o curso natural dos acontecimentos? Muitos pesquisadores modernos tentam sistematizar previsões e coincidências. Estatísticas, probabilidade e ciência de dados ajudam a analisar padrões, identificando acertos improváveis e erros aparentes.
Esse trabalho revela que, mesmo em casos extraordinários, o acaso desempenha um papel significativo, mas não elimina a possibilidade de intuições ou sinais genuínos. Ao refletir sobre todas essas histórias, chegamos a uma conclusão intrigante. Coincidências e previsões moldaram a história da humanidade, influenciaram decisões, inspiraram invenções e até salvaram vidas. Entender o que é coincidência e o que poderia ser previsão é um desafio que combina ciência, filosofia, história e psicologia. E se algumas previsões forem, de fato, mensagens codificadas do universo, ou reflexos de padrões invisíveis que conectam eventos e pessoas? Talvez não possamos provar, mas isso nos inspira a continuar observando, registrando e refletindo sobre cada sinal, coincidência e visão do futuro. Ao longo dos séculos, aprendemos que tentar prever o futuro é arriscado, mas fascinante. A história está cheia de acertos impressionantes, falhas catastróficas e coincidências inexplicáveis. E cada tentativa de entender esses fenômenos amplia nosso conhecimento e desafia nossa percepção da realidade. Seja através de profecias antigas, coincidências modernas, previsões científicas ou visões literárias, a humanidade sempre buscou compreender o desconhecido. E talvez, ao analisar essas histórias, possamos perceber que o futuro não é apenas algo que nos acontece, mas algo que podemos tentar compreender, interpretar e, de certa forma, antecipar. Então, da próxima vez que você ouvir sobre uma previsão que se concretizou, ou uma coincidência incrível, pergunte a si mesmo: será mera sorte? Ou algo maior, uma mensagem oculta que atravessou o tempo e chegou até nós? Se você gostou dessa viagem pelo mundo das previsões e coincidências, inscreva-se no canal e ative o sininho.